Olá, estamos aqui com mais um Ginasticando com as Estrelas hoje, né? E agora na próxima semana, na segunda-feira, eu gravo o meu especial de Natal e Ano Novo para deixar para vocês no período de férias, né? Para vocês continuarem acompanhando. Vai ser um programa um pouco mais musical, até por conta de ser festa, de todo mundo estar aí comemorando. E o que eu estou preparando para vocês tem muita dança, tá? Tem uns shows musicais e tem dança para que vocês emagreçam nesse período, já que todo mundo vai comer um pouquinho mais de calorias, né? Para que vocês emagreçam, já vão gastando essas calorias, mas de uma forma mais animada, digamos, dançando. Então vai ter zouk, vai ter dança de salão, enfim, tem algumas coisinhas aí. E hoje eu estou aqui com uma convidada para lá de bacana, que é a doutora Andréia Rosenthal. E nós vamos falar de dor no joelho, que é um problema que muitas pessoas têm, né? As pessoas sofrem muito com isso, principalmente quando precisam agachar, descer uma escada, enfim, fazer um esforço um pouco maior. E é importante saber como cuidar dessa região, como prevenir essa dor, como tratar. Então, nós vamos conversar um pouquinho e saber como você pode cuidar disso e como você pode estar se prevenindo. Boa noite, doutora Andréia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Nós temos um grande número de pessoas que têm limitação muito grande devido à dor no joelho. Todas as pessoas têm uma predisposição genética ou os hábitos do dia a dia das pessoas propiciam a um desenvolvimento maior desses problemas? Então, a dor no joelho, hoje em dia, é um problema grande do ponto de vista ortopédico. É uma queixa muito comum no consultório. Na verdade, só podem acontecer as duas coisas. Problemas genéticos ou problemas congênitos, né? Deformidades, isso são coisas que podem ocorrer como causas de dor no joelho, mas hoje em dia o que a gente vê mais são essas pessoas que praticam esporte, atividade física, sem ter o devido preparo para isso. Então, isso acaba causando algum desequilíbrio muscular que sobrecarrega algumas partes da articulação e provocam esse tipo de dor comum que a gente encontra no consultório. A turma da corrida está entre esse percentual a mais que bate no seu consultório com dor no joelho, desgaste de articulação, rompimento de tendão? Sim. A turma da corrida, a turma da academia, a turma que faz exercício por conta própria, sem ter assistência especializada. Eu imagino que as pessoas que treinam sem orientação devem ser pessoas que um grande número, porque assim, quando eu estou em academia treinando, não trabalhando como professora, mas quando eu vou para treinar, ou mesmo andando no parque, eu vejo as pessoas fazerem muita atividade de forma errada. Elas não sabem angulação, velocidade, qual exercício indicado. Então, eu imagino que essas pessoas provavelmente têm ou terão futuramente algum tipo de problema. E quais os mais comuns que você atende, Andréia? No consultório, hoje em dia, com essa febre de academia e de atividade esportiva, o que a gente vê mais é a condropatia, né, que as pessoas chamam de condromalácia, né? Mais popular, né? Na verdade, a condromalácia, ela significa qualquer tipo de dano à cartilagem articular do joelho. E ela pode ser desenvolvida em vários graus de gravidade, dependendo da atividade e da persistência dessa atividade. Mas agora perguntando, eu também atendo muita gente com dor no joelho, condromalácia também, e eu também faço um trabalho geralmente de recuperação da musculatura. A condromalácia, do ponto de vista médico, ele é um desgaste natural que pode ser acelerado pelos maus hábitos ou atividade errada, né, a falta de fortalecimento, ou ela pode acontecer por um trauma também. A condromalácia em pacientes jovens, né, em adultos jovens, que a gente vê mais comumente no consultório, elas são geralmente decorrentes de pequenos traumas ou de sobrecarga.
Então, essa condromalácia natural, na verdade, não é a condromalácia em si, mas é um desgaste natural da articulação que acaba, com o passar dos anos, se transformando numa artrose, que é irreversível. Uma gestante, o sobrepeso dela pode levar a uma condromalácia se ela não tiver um fortalecimento, não cuidar durante esse período gestacional? Então, a gestação, ela é ela é transitória, ela não dura a vida inteira da paciente. A paciente ela fica com sobrepeso durante algum tempo e o organismo se prepara para isso. É lógico que, se uma gestante fizer uma atividade física sem orientação, sobrecarregando o joelho, além do sobrepeso que ela tem, muito provavelmente ela vai se machucar. Vai machucar a cartilagem, vai machucar o joelho. Mas a gestação em si, ela não é uma condição que predispõe à condropatia, porque ela é uma condição natural do organismo, o organismo se prepara para isso, contanto que ela não ganhe muito mais peso do que a gestação permita. Então, na verdade, acontece aí uma soma de fatores, né? Pode ser uma gravidez com maus hábitos, atividade irregular, pode ser uma pessoa normal que não tem nenhum problema, mas que não fortalece, pode desenvolver porque já tem uma predisposição genética. E tratamento? Tem medicação para tratar isso? Eu sou meio desconfiada com a medicação, porque eu acho o seguinte: como é cartilagem, não é muito fácil você recuperar uma cartilagem. Está correto o meu raciocínio? Está super correto. Dependendo do grau de dano que essa cartilagem sofre, é difícil realmente recuperar. E dependendo deste grau de lesão, ela pode ser até irreversível. É impossível que se faça com que a cartilagem volte a ser como ela era antes de ter essa lesão. E o tratamento, hoje em dia, da condropatia, ele é basicamente clínico. A gente, na cirurgia de joelho, praticamente não opera condropatia, a não ser que esse tratamento clínico não faça nenhum efeito. O que é muito difícil, né? Geralmente, é muito difícil. Tratamento dá efeito. Se for bem feito, geralmente a pessoa fica boa. Tá. Eu sei que a doutora Andréia trouxe algumas fotos de alguns casos para a gente mostrar. Porque, na verdade, joelho, quando se fala de joelho, tem muita coisa, tem muito material, tem rompimento de tendão lateral, ligamento anterior, enfim, tem uma série de fatores, né, e de diferentes lesões. E a doutora Andréia trouxe alguns slides, né, que ela vai mostrar de alguns casos e vai falar um pouquinho para a gente. Então, vamos só esperar a Andréia, sua xará, né, colocar ali, e aí a gente vai fazer um briefing. Na verdade, algumas figuras para mostrar onde é o problema e para que as pessoas em casa entendam o que acontece quando um joelho sofre um dano articular, tipo uma condromalácia. Nessa foto, a gente consegue ver só a parte muscular, é como se a gente tivesse tirado toda a pele do membro inferior. Vamos passar para a próxima. A Andréia está preparando, já entra a próxima, isto, e este... Então, esse é um corte um pouco mais profundo, onde a gente consegue ver a patela, que é esse ossinho da frente, a gente está vendo o joelho por fora. Essa bolinha, né? Essa bolinha da frente, antigamente era chamada de rótula, e toda a parte muscular, e como se fosse o invólucro do joelho, né? Os ligamentos do quadríceps, o ligamento patelar, tendão quadricipital. Por exemplo, uma pergunta: se essa patela ela tiver lateralizada, que fala, pode ser um fator que pode causar uma condromalácia futuramente pelo desequilíbrio de forças, não pode? Sim, se essa patela ela não tiver a excursão normal no trilho da tróclea, que é o osso onde ela corre, né, ela pode causar, sim, um desequilíbrio e predispor. Mas aí já é uma condição das que a gente chama de congênitas ou genéticas. A frouxidão ligamentar ela pode causar condropatia. Tudo que altera o movimento pode causar um desequilíbrio e provocar uma lesão na cartilagem. Certo. Temos a próxima, Andréia. Ok. Bom, aí a gente já consegue ver o joelho
sem a capa muscular, sem os tendões. E a gente já consegue ver a cartilagem, que é o foco da nossa conversa agora. Todos os ossos que se articulam entre si, que se tocam, eles se tocam através de uma capa de cartilagem, tanto num osso quanto no outro. A gente pode imaginar uma bolsinha com gel, né, dentro entre um osso e o outro, né? Então, quando o osso, a gente faz o movimento, o osso se movimenta e essa bolsinha ela vai se locomover para amortecer e o osso não ralar. Estou falando aqui de uma forma bem, né, popular para que as pessoas entendam, porque o termo técnico às vezes não é todo mundo. É mais ou menos isso, não é? Na verdade, a cartilagem ela não é móvel. Ela é como se fosse uma capa que recobre aquela ponta do osso que vai encostar no outro osso que também tem uma capa que recobre. Entendi. Tá? E essa cartilagem ela é um tecido um pouquinho mais maleável que o osso, mais molinho. É essa partezinha branca que aparece na figura. Exatamente. É a cartilagem hialina, que é a cartilagem típica desse tipo de articulação. Isso, legal. E quando se trata de cirurgia, existe quando tem assim um grau muito avançado de condromalácia? Então, antes de a gente falar em cirurgia, a gente primeiro pensa num tratamento que a gente chama de conservador clínico, sem nenhum tipo de intervenção cirúrgica. Né? Esse tratamento ele pode englobar a tomada de medicação, que são, hoje em dia, conhecidos como condroprotetores. Então, existe uma gama desses medicamentos no mercado. E, principalmente, a fisioterapia. Né? Porque, se a gente não fizer a fisioterapia, a gente não consegue descomprimir essa parte onde existe essa hiperpressão. Né? Na verdade, a gente tem um osso raspando no outro de uma maneira normal e lesando essa parte branca, que é a parte de contato entre os ossos. Né? Então, a gente faz a fisioterapia para tentar diminuir essa pressão entre os ossos. E a medicação ela entraria como uma ajuda para o organismo cicatrizar eventuais fissuras que acontecem, machucados que acontecem nessa cartilagem. Então, tem anti-inflamatórios nesse tratamento, digamos. O anti-inflamatório ele é uma medicação usada mais na fase aguda, para diminuir aquela dor, aquele desconforto que o paciente sente. Tá? E aí, depois, a gente consegue, controlando a dor, trabalhar a musculatura e estimular a cicatrização. Aí, nessa figura, a gente já vê uma cartilagem com bastante lesão, lesões profundas que vão até o osso. Essas lesões que estão mostradas aí, geralmente elas são irreversíveis, elas não voltam a ter uma qualidade boa óssea. Mas o tratamento ele vai impedir que ela progrida de forma acelerada, porque a gente envelhece, obviamente, né? Eu não vou ficar para semente, eu imagino que você também não, né? É isso mesmo. A intenção do tratamento é a gente evitar que isso progrida de forma acelerada e dar uma boa qualidade de vida com conforto para a articulação, para a pessoa. A grande referência que eu tenho, assim, enquanto personal, que eu atendo alguns clientes ainda, é na hora que vai descer uma escada, né, que é o movimento quando você freia, né, o movimento na descida, que você aciona bastante, né, e quando permanece muito tempo com a perna flexionada, como eu estou agora, por exemplo, né, então as pessoas referem mais dor. É o momento mais doloroso também, não é? Essa é a dor típica da condropatia, né? É a dor para descer, às vezes para subir a escada, e a dor que a gente chama de dor do cinema. Né? Dor do cinema. Então, a pessoa vai no cinema, ela fica lá sentada 2 horas, com as pernas cruzadas ou não, quando ela vai levantar, ela tem muita dor. E que melhora um pouquinho com o movimento, com o andar. Algumas pessoas referem uma falta de força na hora de pisar. Parece que o joelho vai falhar e ela vai cair. Isso é relacionado à própria falta de eficiência na musculatura, não é? É relacionado principalmente à dor. Quando você tem um movimento que toca na lesão por causa da pressão,
O joelho, como um mecanismo de defesa, ele falseia, ele tira o apoio daquela lesão. Como se você encostasse num corte que está doendo. Você encosta, a pessoa tira a mão como reflexo. O joelho faz a mesma coisa. Então, o falseio ele acontece. Tá. Eu tenho trabalhado um pouco com isso, e eu tenho observado o seguinte: quando você faz não é todo mundo também que sabe fazer tratamento, né? Porque a academia nem sempre ela consegue dar uma atenção individualizada para acompanhar a pessoa, porque nós não vamos falar de treinamento, pelo menos eu falo de recuperação, né? Que é você colocar ali um processo de treino muito leve, que eu chamo de recuperativo, né? Para que a pessoa recupere o quê? A condição de força muscular e dos tendões, para com o fortalecimento ela diminuir a dor, né? Eu imagino que na fisioterapia se tira mais o quadro de dor. Aí, quando vem para o professor, a gente faz o quê? O treinamento da musculatura de uma forma mais direcionada, né? E eu percebo assim que as pessoas, depois de um treinamento de 4 ou 5 meses, depende do grau de lesão, elas conseguem ter uma vida já normal, enquanto continuar com o tratamento, concorda? Porque se você fortalece um músculo, um tendão, a hora que você parar, você regride, né? Então é importante manter. O tratamento ele é contínuo, ele tem que ser feito a vida inteira. Então, exercício físico, alongamento, fortalecimento muscular, são coisas que a pessoa precisa ter para a vida dela. Ela tem que levar isso como uma condição essencial para não desenvolver alterações de pressão, para não desenvolver lesões nas grandes articulações, principalmente no joelho. Bacana. Doutora Andréia, qual assim, o movimento que você não recomenda para quem tem esse problema de condromalácia, essa desgaste de articulação? A gente, na verdade, com pacientes jovens, é difícil você impedir que esse paciente faça alguma coisa e fale para ele: olha, você nunca mais vai poder fazer tal coisa. Então, o que a gente faz é orientar. A gente pede no consultório para esses pacientes, eles não, por exemplo, não fazerem movimentos que exijam a hiperflexão do joelho. Se você puder fazer o seu fortalecimento muscular sem dobrar demais o joelho, sem fazer com que essa dobra chegue a mais do que 45 graus, com isso você está protegendo o teu joelho. Então, exercícios de agachamento, eles são proibitivos. Exercícios de agachamento com peso, pior ainda. Agora, correr, fazer exercício que exige impacto, se o paciente estiver assintomático, se mantiver bem alongado, com fortalecimento muscular bem feito, ele pode fazer o que ele quiser. Eu tenho o trabalho que eu tenho feito, que tem assim dado assim a pessoa consegue ter um ritmo de vida normal depois de um processo pedagógico bem controlado, geralmente começar com um trabalho. Eu vou mostrar também umas fotos desse treinamento que eu faço, e para a gente dar uma olhadinha, né, até para as pessoas de casa também conhecer. E eu vou pedir para a Andréia, se ela puder colocar então as minhas fotos agora. A gente vai falar um pouquinho então do treinamento para recuperar essa estrutura, né? Geralmente eu trabalho bastante com terceira idade, apesar que a lesão de joelho não tem idade, né? Então, olha, tudo que você precisa é um rubber, que é essa faixa de borracha, tá? Que você pode usar, fazer em casa. Você precisa estar sentado numa cadeira, né? Manter uma postura ereta, né? Contraindo o abdômen, para poder fazer o fortalecimento. E pode ir para a próxima, Andréia, por favor. E aí você vai utilizar essa faixa, né? Você vai passar ela no seu pé, olha, está passando no pé, e vai trabalhar para fortalecer essa musculatura do quadril. A próxima. Eu utilizo, em primeiro lugar, durante um mês, aquilo que eu chamo de exercício isométrico, que é uma técnica muito utilizada em fisioterapia, né, para recuperação.
Como eu trabalhei um pouco em hospital também, a gente tem uma noção assim de tratamento, de cuidado, dessa coisa de intensidade, né? Então, essa parte de isometria, geralmente, nada mais é do que a pessoa passar a faixa no pé dela e estender toda a perna e sustentar, né? Então, eu começo um tratamento ali muito devagar, depende da pessoa. Aí o joelho não está ainda com a extensão total, né? Mas geralmente ela faz toda a extensão e ela sustenta durante 20 segundos, aí ela vai melhorando, ela vai para 30 segundos, 40, até chegar em 1 minuto. E fazendo, extensão final. Quando ela fizer essa extensão durante 4 minutos, né, faz 1 minuto, descansa, 1 minuto, descansa, essa tensão vai produzir calor que vai o quê? Ajudar a recuperar internamente os tecidos, né? E depois, a segunda fase, o segundo mês, eu trabalho com a extensão a 45 graus, né? Que daí é só nos últimos 45 graus. Eu trabalho primeiro na isometria e depois no movimento com a insistência curtinha, né? Que daí fortalece exatamente os ligamentos aqui, né? O cruzado anterior e o posterior, né? E, no final, aí eu faço a extensão total no 3º mês. Mas aí ele já veio com fortalecimento, com preparo. Gente, tudo isso é preparo, não é exercício ainda, não tem agachamento, não tem extensora com carga, tá? Depois que ele fizer esses 3 meses, se ele estiver bem, eu avalio e passo para o exercício tradicional. Se não estiver bem, ele ainda permanece e, às vezes, eu preciso estar complementando. Depois desse processo, ele vai para a extensora, faz o mesmo processo com carga mínima, para depois, quando não tiver mais dor, aí ele começa a trabalhar com carga, para daí ele fortalecer todo o quadríceps aqui, né? E aí depois os laterais, né? Por quê? Porque senão você coloca carga numa musculatura que não tem sustentação e, ao invés de você ter um alívio, você acaba piorando esse trabalho. Na verdade, eu faço um intermediário da fisioterapia para preparar ele para um exercício normal de academia ou de e futebol. Essa transição é muito importante, Iva, porque se o paciente tiver dor, ele não vai desenvolver bem a parte física. Verdade. Então, primeiro, melhorar a dor. Depois, trabalhar muito bem o alongamento muscular. Uma das principais dificuldades que a gente tem com esses pacientes é que são pacientes que fazem atividade física erradamente há anos. Então, eles chegam com alguns encurtamentos musculares muito importantes. E esses encurtamentos musculares, principalmente da parte de trás da coxa, eles são muito responsáveis por aumentar a pressão dentro do joelho e causar lesão. Geralmente que as pessoas que têm o isquiotibial realmente encurtado, né, ele tem uma limitação muito grande na flexibilidade, e normalmente ele tem alguma dor de joelho, ou parte interna, ou lateral, enfim, ele tem alguma coisa que limita. Então, a gente trabalha esse alongamento primeiro, e uma vez que o paciente está alongado, ele ganhou algum alongamento de isquiotibiais, aí a gente começa o fortalecimento muscular e faz todo esse trabalho mesmo. E essa transição é bem importante. Ela tem dado ótimos resultados. Eu tenho recuperado assim algumas pessoas que tiveram lesão, por exemplo, jogando tênis e que já tinham uma condromalácia ali. E depois de 1 ano de treinamento, olha, 1 ano de trabalho, hein, gente? A pessoa agacha, salta, faz qualquer coisa. Mas aí ela tem o quê? Suporte muscular, né? Nós estamos aqui agora na nossa reta final. A doutora Andréia, ela canta, gente. Eu falei que ia fazer ela dar uma palhinha. E ela não vai escapar dessa. Vamos lá. Gente, ela canta e canta muito bem, tá? Senão eu não ia fazer isso com ela. Só a voz, hein? Ela não tem violão, ela não tem ninguém aqui, hein? Tá bom, gente, mas só para avisar que eu sou médica, tá? Eu não sou cantora. Olha, ela é uma médica que está começando a preparar para ser cantora, que eu fiquei ouvindo uma conversinha aqui nos bastidores. Bom, então tá, já que eu vou cantar um pedacinho de Summertime, então. Vai que é sua. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high.
Your daddy's rich and your mom's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Oh, muito bem, muito obrigada. Olha que privilégio. Gente, ela é uma pessoa fantástica. Eu já conheço ela de outros carnavais, digamos, né? Já a vi cantando com banda, com violão e tudo mais, né? Senão eu não ia pedir para ela cantar aqui para vocês, né? Doutora Andréia, vamos deixar o seu contato para aquelas pessoas que têm algum problema, né, de articulação. Tomara que não precisem, né? Mas a gente sabe que quando precisa é bom ter alguém de confiança, né? Precisar de alguma assessoria, quem está fazendo exercício, se quiser ter alguma consultoria nesse sentido, também eu faço esse tipo de acompanhamento. Legal, bacana. E o seu telefone para contato? O meu consultório é 2821-5222. Eu atendo no Centro Médico do Hospital Santa Isabel. Legal, isso é muito bacana, gente. Amanhã a gente pode colocar amanhã essas fotos que você trouxe, esses slides para as pessoas até reconhecer qual que é o processo e ver um pouquinho por dentro, né? Porque foto é uma coisa que só você olhando você já sabe, né? Alguma coisa você já sabe em que nível você está, né? Eu tenho também o meu site, quem quiser acessar, cirurgia de joelho, tudo junto.org. Bacana, muito bacana. E tem lá um artigo sobre condromalácia que está tudo bem explicado, de uma forma que bem fácil de entender. Legal, isso é muito bom. Gente, nós vamos ficando por aqui hoje. Eu queria agradecer a Diversifique, que é essa roupa de ginástica maravilhosa que eles me mandaram para hoje, tá? E falar que se você quiser receber uma malinha fechada em casa, para poder escolher com calma, você entra aí no @diversifique, tá, no Instagram deles, e você faz a sua solicitação, ok? E agradecer muito a doutora Andréia, né, que veio aqui e cantou ainda, né? Eu que agradeço, Iva. Muito obrigada pela oportunidade, por ter me convidado. Imagina, é sempre um prazer ter bons profissionais aqui, né? E para quem quiser ver, ter esse processo que eu mostrei, né, essas fotos vão estar disponíveis amanhã. As da doutora Andréia e também esse processo de fortalecimento que eu costumo utilizar. É só entrar no meu Instagram, que é Iva_Bittencourt, e pegar lá amanhã, tá bom? Beijinho e a gente vai ficando por aqui.